Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Prudente. Eu sou Luiz Gustavo e a gente vai comentar aqui o jogo válido pela 14ª e penúltima rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista A3 na sua temporada 2024. O Grêmio Prudente foi derrotado pelo placar de 3-2 pela equipe do Red Bull Bragantino 2, jogando lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. E agora a gente tenta entender o que esperar do time do Grêmio Prudente, né, na próxima fase do Campeonato Paulista, já que o Grêmio Prudente deixou seu torcedor empolgado com essa sequência de 5 vitórias consecutivas, mas também depois tivemos uma sequência de 3 derrotas consecutivas e coloca uma interrogação na cabeça do torcedor gremista. O que esperar do time do Grêmio Prudente na sequência dessa competição? Falando rapidamente do jogo, eu acho que o Grêmio Prudente mais uma vez deixou a desejar na construção de jogadas, na execução do melhor futebol. Eu acho que o Red Bull Bragantino teve amplo domínio da partida. O Red Bull Bragantino, conhecidamente, é uma equipe que tem uma média de idade muito baixa, então isso deixa o time muito mais leve, muito mais rápido, muito mais... O time tem que estar fisicamente muito bem para enfrentar essa equipe do Red Bull Bragantino. Isso é uma característica do time de Bragança Paulista. Eu acredito que o Grêmio Prudente, mais uma vez, não encontrou o bom futebol. Teve uma semana para trabalhar, mas infelizmente o que foi trabalhado e planejado na semana não foi colocado em prática no jogo de ontem. O Red Bull Bragantino, como eu disse, teve o domínio do jogo. Aí no finalzinho da partida, já na parte final da partida, o Grêmio Prudente parece que deu uma despertada, parece que entendeu qual era a melhor forma de enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. E já no final, na parte final da partida, o Grêmio Prudente esboçou uma reação, mas já não havia mais tempo para mais nada. Os gols do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com o Gabriel Amaral. Esse foi o placar do primeiro tempo, né? O Grêmio Prudente foi para o intervalo com essa derrota de 1-0. Na volta do segundo tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu ampliar o placar aos 10 do segundo tempo com o Vinícius Lago. E aos 35 do segundo tempo, o mesmo Vinícius Lago deu esse placar para o Red Bull Bragantino, fazendo 3-0. Como eu disse, na parte final do jogo, já nos minutos finais, o Grêmio Prudente estava ali nas cordas e esboçou uma reação. Aos 43 do segundo tempo, o Jean Pablo de cabeça diminuiu. E depois, aos 49 do segundo tempo, o Maranhão, também sempre ele, conseguiu fazer o segundo gol do Grêmio Prudente. Ali a gente tem a sensação de que se tivesse mais um tempinho de jogo ali, o Grêmio Prudente poderia oferecer uma situação diferente para o jogo do que o jogo vinha sendo até aquele momento. O time que entrou em campo ontem: Luiz, Jean Pablo, Rafael Melhorim, Félix Jorge, Yuri Lelkovic, o Caio César, o Rafinha Potiguar, o Rodrigo Andrade, Coutinho e o Maranhão. O técnico fez ali algumas substituições, algumas mexidas no time. Não sei se isso é interessante, né? Porque o time está classificado para a próxima fase. Mas também, se você conseguir se classificar para a próxima fase numa posição melhor, a gente teria vantagem lá na sequência da competição. Enfim, mas também é interessante você mexer, tirar fazer algumas opções dentro do elenco. Durante o jogo, o Luiz Carlos Martins fez algumas substituições. Ele tirou o Coutinho, o Melhorim, o Rodrigo Andrade, o Caio César e o Yuri, e entraram o Luquinha, que começou no banco, o Rinaldi, o Matheus Moreira, o Marco Ondelli e o Elder. Esse foi o cenário do Grêmio Prudente na partida de ontem. Assistindo pela TV, você percebia que os jogadores parece que estavam tentando acertar a situação do time, muitos discutindo um com o outro. A gente não sabe até que ponto isso é
saudável para a equipe, né? Se eles estão discutindo por algo para ajudar o Grêmio Prudente ou se existe alguma rusga dentro do elenco. Enfim, a gente que não acompanha os treinos, a gente fica só na questão da suposição. Ontem após o jogo, né, eu acompanhei o jogo pela transmissão, assistindo pela TV, mas acompanhando pelo rádio, eu acompanhei a transmissão ontem pela CBN Prudente, e ao final da partida, o pessoal da CBN relatou que teve uma discussão ali envolvendo a comissão do Grêmio Prudente e os torcedores do Red Bull Bragantino. Inicialmente, foi relatado que o Paulinho Tomazetti foi agredido por um dos torcedores do Red Bull Bragantino, e depois ali a equipe de reportagem da CBN Prudente conseguiu apurar algumas informações iniciais que supostamente houve um relato de ofensa racista da parte da comissão do Grêmio Prudente. Isso ainda são informações preliminares, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Por isso houve a agressão no integrante da comissão técnica do Grêmio Prudente, teve que ter a intervenção da Polícia Militar, enfim. Essas foram as informações iniciais. A gente ainda não tem uma melhor apuração dessa situação, a gente ainda vai aguardar os desdobramentos dessa situação que aconteceu após a partida do Grêmio Prudente lá em Bragança Paulista. Falando aqui da projeção do Grêmio Prudente na sequência do campeonato, as possibilidades do time. O Grêmio Prudente nesse momento, finalizando essa 14ª rodada, ele ocupa a 4ª colocação com 25 pontos e tem 10 gols de saldo. O Grêmio Prudente pode ainda perder essa posição para duas equipes, né, dependendo dos resultados da última rodada, né, na 15ª rodada no próximo sábado. Então o Grêmio Prudente nesse momento ocupa a 4ª colocação com 25 pontos. Tem 8 vitórias e um saldo de 10. Ele pode perder essa 4ª colocação para o próprio Red Bull Bragantino do jogo de ontem, né? O Red Bull Bragantino está logo atrás do Grêmio Prudente na 5ª colocação com 24 pontos, 7 vitórias e 8 gols de saldo. Esse é o número do Red Bull Bragantino. Então, se o Grêmio Prudente por um acaso perder o seu jogo para a União São João e o Red Bull Bragantino vencer seu jogo, ele vai a 27 pontos e ultrapassa o Grêmio Prudente. E também tem o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil é o 6º colocado com 23 pontos, tem 7 vitórias e 0 gol de saldos. Então, o Desportivo Brasil também tem 23 pontos, uma vitória. Também ultrapassaria o Grêmio Prudente, né, dependendo dos resultados. Se o Grêmio Prudente perde o seu jogo, o Desportivo Brasil pode alcançar o Grêmio Prudente, né? Se o Grêmio Prudente, por exemplo, empata e o Desportivo Brasil vence o seu jogo, ele vai empatar com o Grêmio Prudente. Aí tem a questão que eu disse, né, o número de vitórias e o saldo de gols. O Grêmio Prudente tem um saldo de gols de 10, mas a gente tem que ficar atento a essa situação. O Grêmio Prudente pode chegar ao máximo à 3ª colocação. O 3º colocado hoje é o Catanduva. Caso o Grêmio Prudente vença seu jogo e o Catanduva perca o seu jogo, que é contra a Lemense, o Grêmio Prudente empata na questão com o Catanduva, né? O Grêmio Prudente chega a 28 pontos, empata com o Catanduva, e tem que ver a questão lá dos critérios de desempates. Hoje o Catanduva tem 28 pontos, 9 vitórias e um saldo de 9 pontos. Então, essa aí é um panorama do Grêmio Prudente nessa sequência. Eu acho que o Grêmio Prudente perdeu a oportunidade de pontuar e chegar ali mais em cima, no topo da tabela. Hoje, nesse momento, quem lidera a competição é o Votuporanguense, seguido pelo Sport Clube São Bernardo, o Catanduva e o Grêmio Prudente na sequência em 4º colocado. Se o campeonato terminasse hoje, né, se essa fosse a última rodada com essa fórmula de disputa, hoje o Grêmio Prudente estaria enfrentando o Red Bull Bragantino 2. Mas a gente ainda precisa aguardar a última rodada. O Grêmio Prudente recebe a equipe do União São João, que também briga por uma vaga na próxima fase. Então o Grêmio Prudente tem que entrar ligado. A equipe do União São João vem mostrando evolução. Tem que estar atento com a camisa 10, o meia e capitão do time do União São João,
O Felipe Valdívia é um bom jogador. Certamente a comissão técnica do Grêmio tem essa informação, os dados do bom jogador do União São João. O União São João vem para brigar por uma vaga, então o Grêmio Prudente tem que estar atento a isso. Quem sabe buscar essa primeira fase, fechar essa primeira fase com uma vitória e melhorando a sua colocação na tabela. Como eu disse, a gente não sabe qual o Grêmio a gente espera, né, na próxima rodada. O Grêmio deixou o torcedor empolgado com essas 5 vitórias consecutivas e agora deixa o torcedor com uma interrogação na cabeça após essa sequência de 3 vitórias, dessas 3 sequências sem vitórias, 3 derrotas sequenciais. Então agora a gente tenta entender qual o Grêmio, o que a gente esperar do Grêmio nessa última fase, visando já a sequência da competição na próxima fase. Acredito que no próximo sábado o Grêmio, a torcida que tiver lá, os jogadores vão preparados, porque eu acho que de alguma forma eles vão ouvir algumas vaias. Eu acho que não é correto, mas conhecendo como é criterioso o torcedor aqui de Presidente Prudente, pelo que o time vinha apresentando com essa sequência de 5 derrotas, como eu disse, deixou o torcedor com essa boa impressão de que o time deslancharia a partir daquele momento, mas aí veio aquela primeira derrota contra o Catanduva e essa sequência de outras derrotas. Então eu acho que, dependendo do andar do jogo contra o União São João no próximo sábado, às 3 horas da tarde, se o futebol não estiver de agrado com o torcedor, certamente teremos vaias no Prudentão. Lembrando, então, o próximo jogo, válido pela última rodada dessa primeira fase, sábado, todos os jogos às 3 horas da tarde. Então não esqueça, torcedor, próximo sábado, às 3 horas da tarde, a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Lembrando, mais uma vez só, que o União São João vem aí de uma sequência de pelo menos uma semana descansado. Ele teria o jogo nesse fim de semana contra a Matonense, né, aquela situação toda, assim como o Grêmio Prudente teve o jogo cancelado, Lemense, Grêmio Prudente, União São João e provavelmente o último jogo da rodada também, que seria contra Rio Preto e Matonense, também será decretado o WO. Então a União São João vem de uma sequência aí de uma semana praticamente descansando, quem sabe estudando e preparando a melhor forma de anular todas as ações do Grêmio Prudente. Então o Grêmio Prudente tem que ter muita atenção no jogo do próximo sábado. A programação do Grêmio Prudente, né? Ontem, na final da entrevista, após o jogo, numa coletiva do Luiz Carlos Martins, ele disse que o Grêmio Prudente tem folga nesse domingo e se apresenta amanhã no final da tarde, acho que às 3h30 da tarde, já fazendo aquele treino mais leve para quem jogou e aquele treino mais tático para quem não entrou em campo. Então, visando já o jogo contra o União São João. Então, mais uma vez, ressaltando, o próximo jogo do Grêmio no sábado, às 3 horas da tarde, todos os jogos às 3 horas da tarde, fechando essa primeira fase da Série A3 2024. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo vídeo falando de uma boa vitória do Grêmio Prudente diante da equipe do União São João lá no Prudentão. Grande abraço a todos, até mais, valeu!